Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, vamos dar continuidade às nossas catequeses e hoje temos como tema, o tema 6, a criação. Vamos fazer uma introdução e logo após já damos início então aos temas específicos dentro deste tema 6, que dividiremos esse grande tema em 3 partes, podendo fazer mais, se for preciso. Bom, a doutrina da criação, ela constitui a resposta ao anseio humano, de onde nós viemos, para onde iremos. Então, ela tem uma importância fundamental, porque justamente ela está no fundamento da origem do homem, da sua pergunta primeira, de onde viemos. Então, a criação, ela está por base de todos os projetos de salvação. E é o primeiro passo da aliança e o início da história da salvação, que culminará com Cristo. Então, claro que ela está por base do projeto da salvação, porque sem criação, sem nada do que existe, não tem o que redimir. Então, Deus cria e já é sinal de aliança, já é sinal do seu amor, a criação. Mas, e quando falamos de criação aqui, nós estamos falando somente da criação da terra, do céu, dos astros. Estamos falando de toda a criação, dos anjos, dos homens, dos animais, de tudo. E também entender que essa história, ela vai culminar em Cristo. Toda essa história da salvação, a história de amor de Deus para com seu povo, culminará em Cristo. A criação, ela está no início, então, tanto da Sagrada Escritura, no início do Gênesis, nós temos o relato da criação nos 2 primeiros capítulos, e também do Credo. Então, a criação está no início, tanto da Sagrada Escritura, como do Credo. E professamos, então, assim, a nossa fé no Deus Criador. A criação é a primeira resposta que o homem pode dar, filosoficamente. E também nós encontramos isto no relato dos diversos povos. Então, a criação é a primeira resposta que o homem pode dar filosoficamente à criação. E também, pela razão natural, como nós já estudamos, o homem é capaz, sim, de aplicá-la e chegar à sua origem. E também o relato de diversos povos, que nos relatam as origens através de mitos, através de contos. Então foi um assunto que sempre interessou a todos os povos a criação. O Catecismo, no número 285, nos diz assim: desde os inícios, a fé cristã tem se confrontado com as respostas diferentes da sua no que diz respeito à questão das origens. Assim encontram-se nas religiões e nas culturas antigas numerosos mitos acerca das origens. Certos filósofos afirmaram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, ou que o devir do mundo é o devir de Deus, que seria então o panteísmo, quando Deus se confunde, se mistura, está nas coisas criadas. Outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, emanação esta que deriva desta fonte e volta a ela. Outros ainda afirmaram a existência de 2 princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, em luta permanente entre si, que seria o dualismo e o maniqueísmo. Então, essas 2 forças, o bem e o mal, como se o bem e o mal tivessem a mesma força e também um princípio eterno. Estão em luta este tempo todo.
E o maniqueísmo, quando coloca na matéria as coisas más. A matéria é má, só o espírito é bom. Então, caímos no dualismo. Segundo algumas dessas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, seria mau, produto de uma queda, e, portanto, deve ser rejeitado ou superado. E aí nós temos a gnose, que é a heresia, né, por conhecimento, do conhecimento. Chegar à salvação pelo puro conhecimento. Outros admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas à maneira de um relojoeiro que, uma vez terminado o serviço, o teria abandonado a si mesmo. E aí encontramos o deísmo. Deus teria criado o mundo, como nós dissemos em outra aula, e teria virado as costas para ele, não se importando mais com o mundo e com suas criaturas, não governando, não agindo com providência, não levando ao cabo a perfeição da sua obra, mas teria criado e o abandonado. Outros, finalmente, não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, vendo neste o mero jogo de uma matéria que teria existido sempre, e o materialismo. Então, para o materialismo, não existe transcendência. Existe uma matéria pré-existente, que ninguém sabe de onde veio, e que teria formado todas as coisas. E a transcendência não existe. O que existe somente é este mundo material. Então, todas essas tentativas dão prova da permanência e da universalidade da questão das origens. Esta busca é própria do homem. Então, nós temos diversas culturas, diversos povos que buscaram a sua resposta para a pergunta primordial do homem: de onde vim? E muitas dessas perguntas foram respondidas, seja pela religião, seja por buscas filosóficas, como nós vimos aqui, mas que, por carência da revelação, se afastaram da verdade. Porém, diante de todas essas linhas que nós vemos, a especificidade da noção da criação somente se captou de fato com a revelação judaico-cristã. Então, a revelação judaico-cristã trouxe uma concepção nova de criação, de um Deus que é trindade, que é uno, que nos ama, que criou o mundo por livre, espontânea vontade, na sua liberdade, na sua bondade. Este Deus que se importa com o mundo, que governa, que o sustenta, como nós vamos ver. Então, isso é totalmente uma concepção totalmente nova, de que o mal não tem o mesmo poder, né, de Deus. Vamos falar sobre a origem do mal depois. Então, o judaísmo e o cristianismo, né, a cultura judaico-cristã, a revelação judaico-cristã trouxe essa nova concepção, aprimorou, especificou sobre a criação. Então, a criação é um mistério de fé, mas também ele é acessível à razão natural. Número 286 do Catecismo diz assim: sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza por meio de suas obras, graças à luz da razão humana. Isso nós já falamos na aula do início, quando falamos de Deus, a prova da existência de Deus, as provas, entre aspas, né, da existência de Deus, quando falamos das 5 vias de Santo Tomás, que estão justamente alicerçadas na luz da razão natural, e podemos chegar então assim ao Deus Criador. Ainda que este conhecimento seja muitas vezes obscurecido, desfigurado pelo erro. Não vamos esquecer que nós estamos marcados pelo pecado, nossa inteligência foi ferida. É por isso que a fé vem confirmar e iluminar a razão na compreensão correta desta verdade. Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram formados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Hebreus 11, 13. Então, nós olhamos para o homem, para a mulher, para a criação e conseguimos sim
chegar, ir ao encontro dessas carências que faltam à inteligibilidade humana, quando aplica a luz natural da razão para chegar na criação. E Deus, quando se revela, então nos mostra esse plano de amor. A fé ilumina a inteligência e conseguimos, com a luz da fé e a luz da razão, entendermos o ato criador de Deus. Então, aqui está um bom espaço, e não podemos perder a oportunidade desse bom espaço que temos para dialogarmos. A criação é um bom espaço para dialogarmos com o mundo moderno, com as pessoas, seja nosso círculo de amigos, professores, nosso trabalho. É um bom assunto que, estando bem, nós, enquanto cristãos católicos, estando bem alicerçados, podemos dialogar, sim, porque não há nenhuma contradição entre a razão e a fé em relação à criação. Então, assim, podemos ir para o número 1, após essa breve introdução, que é o ato criador. Então, a criação é obra da Santíssima Trindade. E aqui nós vamos dividir, já que é obra da Trindade, vamos dividir, Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que é próprio é de cada um. Então, a criação, por ser obra da Santíssima Trindade, ela é fruto da sua onipotência, da sua sabedoria e do seu amor. Então, nós temos aqui 3 características que encontramos fundamentais, que são os atributos divinos. A onipotência de Deus, a onisciência, sua sabedoria, sabe de todas as coisas, pode tudo, sabe tudo, e aqui o amor, criou com amor. E aqui nós encontramos então as 3 pessoas divinas. Então, a criação se costuma atribuir, por tradição, ao Pai. Porque o Pai, ele é fonte. Na teologia nós dizemos que o Pai é fons, ele é fonte, origem. É dele que procede as outras 2 pessoas divinas. Não podemos entender aqui o Pai como o maior, nem o Filho, nem o Espírito Santo menor. Não, isso é heresia. Colocar a Santíssima Trindade em uma hierarquia. Mas, como nós dissemos, na aula da Trindade existem coisas que são próprias de cada pessoa. Por mais que as 3 ajam juntas, como um presente que nos é entregue por alguém de uma família, e por aquele presente conseguimos ver os traços de cada pessoa da família que trabalhou naquele presente, porque conhecemos as pessoas. Mas, do mesmo modo, vamos entender, as obras ad extra da Santíssima Trindade, como nós vimos na aula passada também, as 3 pessoas operam juntas, sempre operam juntas. Mas a criação, então, é a primeira delas. Então, cada pessoa divina realiza a obra comum à sua propriedade pessoal. Assim se aplica aos tradicionais atributos essenciais: onipotência, sabedoria e amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós damos ao operar criador do Pai, o Filho e o Espírito Santo. O ato criador é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles trabalham juntos, operam juntos, mas é próprio do Pai criar. O autor nos traz aqui, coloca no seu texto algo muito importante para nós. A fé cristã fala, portanto, não somente uma criação ex nihilo, ou seja, do nada. E aqui é importante. Nós, enquanto cristãos, segundo o dado revelado, Deus criou todas as coisas do nada. Não existia nada e Deus criou tudo do nada. Que indica a onipotência de Deus Pai. Você criar algo do nada, você criar coisas do nada, você indica a sua, claro, a onipotência. O poder, você pode todas as coisas, inclusive criar a matéria do nada. Mas também de uma criação feita com inteligência,
com sabedoria, ou seja, não é uma criação feita calamitosa, né? Você cria e não tem nenhuma inteligência, não tem nenhuma sabedoria, não tem nenhuma ordem, não tem nada. Não, ela tem ordem. A criação tem ordem. Você percebe nela, tanto é que nós conseguimos olhar para as coisas criadas e vemos a inteligência nelas que está por trás, como de um relógio que encontramos. Sabemos que um relojoeiro que o fez. Existe toda uma inteligência atrás daquele objeto. Então, a inteligência, a sabedoria que está por trás dela. Então, o Logos, por meio do qual tudo foi feito, e depois nós vamos, como diz São João, então, atribuir ao Cristo. Foi por ele e nele que as coisas foram feitas. E de uma criação do amor, porque ela é fruto da liberdade de Deus que se doa, o que é próprio de Deus. Então, o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Em consequência, as processões eternas das pessoas estão na base do seu operar criador. Então, na base do operar criador de Deus, estão as processões eternas das três pessoas divinas, como nós vimos também na aula passada. Assim, como não há contradição entre a unicidade de Deus e ser três pessoas, de modo análogo, não se contrapõe a unicidade do princípio criador com a diversidade dos modos de operar de cada uma das pessoas. Então, mais uma vez, preste atenção. Assim como não há contradição entre a unicidade de Deus e ser três pessoas, não há contradição, três pessoas divinas em um só Deus, de modo análogo, fazendo uma comparação, não se contrapõe, então, a unicidade do princípio criador com a diversidade de modos de operar de cada uma das pessoas. Então não há contradição entre a unicidade do ato criador, de ser Deus quem cria, mas fazer aquilo que é próprio de cada pessoa divina, de cada uma delas. Bom, agora entraremos num ponto que o autor destaca como Criador do céu e da terra. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. O número 290 do Catecismo nos diz assim: três coisas são afirmadas nestas primeiras palavras da Escritura. Ou seja, no princípio, Deus criou o céu e a terra. O Deus eterno pôs um começo a tudo o que existe fora dele. Então, primeiro, no princípio, Deus criou. Ele deu existência a tudo aquilo que existe fora dele. Só ele é o Criador. O verbo criar, em hebraico, bará, sempre tem como sujeito Deus. Porque é ele quem cria. Tudo o que existe expresso pela fórmula o céu e a terra depende daquele que lhe dá o ser. Então, tudo o que existe depende dele, porque foi ele quem deu o ser às coisas. Foi ele quem deu o ser. Então, o autor nos diz assim: por isso, se diz que Deus não necessita de instrumentos para criar, já que nenhum instrumento possui a potência infinita necessária para criar. Então, não foi como se Deus dissesse assim: faça-se a luz. E alguém foi lá fazer a luz, pegou as coisas para fazer a luz. Não. Ele disse: faça-se a luz, dabar, criar, pela sua palavra, Deus criou. Faça-se a luz se fez. Faça-se a luz se fez. Não é que alguém pegou um instrumento e foi criar a luz. Daí também, ou que tivesse uma matéria pré-existente para que a luz fosse feita. Daí também que quando se fala, por exemplo, do homem como criador, inclusive como capaz de participar no poder criador de Deus, o emprego do adjetivo criador não é analógico, mas metafórico. Nós podemos fazer o estilo do homem criador como Deus criador, porque o homem não cria nada. O homem não cria nada. O homem, ele inventa coisas, mas de coisas que já existem. De metal, de pedra, sei lá, qualquer outra coisa. Ele pega aquilo que já existe, uma matéria pré-existente, e transforma, entre aspas, cria, de uma maneira metafórica. Mas o que o homem faz realmente, ele transforma. Ele pega aquilo,
transforma. Então, tudo aquilo que nós utilizamos hoje, o computador, nós dizemos que o homem criou o computador, o homem criou tal coisa, de um modo metafórico e não análogo com a criação divina. Porque Deus somente é o que cria do nada, tá? Faz as coisas do nada. Então, esta potência divina somente Deus tem. E aí percebemos a sua onipotência. Criar do nada requer uma potência ativa infinita. Você criar algo do nada requer uma onipotência, uma potência infinita divina, infinita, que só a Deus corresponde. Então podemos, então é congruente, portanto, apropriar a onipotência criadora ao Pai, como fonte e origem. Já que Ele é, na Trindade, a fonte e origem de onde procedem as outras pessoas, princípio sem princípio. Então, nós encontramos a seguinte afirmação também que o autor traz. A fé cristã afirma que a distinção fundamental na realidade é a que se dá entre Deus e as suas criaturas. Isto supôs uma novidade nos primeiros séculos, nos quais polaridade entre matéria e espírito motivava visões inconciliáveis entre si, como nós já dissemos, materialismo, espiritualismo, dualismo e monismo. Então, havia uma confusão no princípio entre Deus e as criaturas, os deuses, o Deus que se tinha por ideia, seja filosoficamente, seja nas religiões, Deus se misturava com o mundo, com as coisas criadas. Mas, aqui nós percebemos que a fé cristã não. Ela põe uma fundamental distinção entre Deus e as suas criaturas. Então, o cristianismo quebrou estes moldes, sobretudo com a sua afirmação de que também a matéria, como o espírito, é criação do único Deus transcendente. Então, a matéria não é má, porque ela foi criada pelo Deus bom, e nela há bondade, pelo Deus transcendente. O espírito também é bom, porque foi Deus quem criou o homem. E não há degladiação entre essas duas realidades, entre a matéria e o espírito. A matéria como intrinsecamente má. O corpo, vamos dizer assim, intrinsecamente mal, e o espírito e a alma totalmente boa, perfeita. O mundo mal está aqui, e o mundo perfeito, que existe em outro lugar. Não. São criações do único Deus transcendente, que criou na sua onipotência, na sua sabedoria, na sua bondade e no seu amor. Mais tarde, Santo Tomás desenvolveu uma metafísica da criação que descreve Deus como o próprio ser subsistente. Então, Deus sustenta no seu ser tudo o que Ele criou. Como nós já dissemos em outra aula, eu disse, se Deus pudesse dormir, mas não pode, e acordasse, quando acordasse nada mais existiria. Porque tudo está sustentado no tudo está alicerçado nele. Tudo só tem sentido e razão de ser nele. Tem a sua natureza alicerçada nele. Ele sustenta todas as coisas com o seu ser divino. Então, como causa primeira de tudo que existe, com um motor imóvel, como nós dissemos em outra aula também, como causa primeira, é absolutamente transcendente ao mundo. Ele é absolutamente transcendente ao mundo. Deus não se identifica com o mundo. Deus não se mistura com ele. Mas, ao mesmo tempo, em virtude da participação do seu ser nas criaturas participam do seu ser, porque foi ele que as criou, está presente intimamente nelas. Deus está presente nas suas criaturas, na obra da sua criação. Mas essa presença não pode ser a mesma, como nós já vimos, em grau de perfeição. Em umas nós percebemos uma presença maior, em outras menor, de acordo, não é que é maior e menor no sentido de ter mais ou ter menos, mas pelo grau de perfeição, nós conseguimos enxergar essa presença de Deus, as quais dependem tudo daquele a que pertence a fonte do ser. Então,
Então Deus, ao mesmo tempo, é superior, sumo meu, ao mesmo tempo ele é superior a mim, sumamente superior a mim, e ao mesmo tempo intimior, íntimo meu. E ao mesmo tempo ele é íntimo de mim, habita dentro de mim. Mais íntimo de mim do que eu mesmo, como diz Santo Agostinho. Tá? Então aqui nós vemos como o Pai trabalha, podemos dizer assim. O Pai cria. Agora, vamos ver por quem tudo foi feito. Tá? Vamos ver a segunda pessoa da Trindade, o Cristo. A literatura sapiencial do Antigo Testamento apresenta o mundo como fruto da sabedoria de Deus. Então, o Antigo Testamento, os Salmos, a leitura sapiencial está repleta, o Eclesiástico, o Eclesiastes, está repleto de passagens que nos falam, então, que o mundo é fruto da sabedoria de Deus. O número 295 do Catecismo diz assim: cremos que Deus criou o mundo segundo sua sabedoria. O mundo não é produto de uma necessidade qualquer, de um destino cego ou do acaso. Então, não surgiu do acaso e nem caminha sem fim para algum lugar. Cego. Cremos que o mundo procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participarem de seu ser, de sua sabedoria e de sua bondade. Então, além de nós vermos essas características no ato criador, a onipotência de Deus, a sabedoria e o seu amor, Ele quer que nós participemos do seu ser, da sua sabedoria e da sua bondade, da sua vida íntima. Pois tu criastes todas as coisas por tua vontade, é que elas existem e foram criadas. Apocalipse 4, 11. Quão numerosas são as tuas obras, Senhor, e todas fizestes com sabedoria. Salmo 104, versículo 24. O Senhor é bom para com todos, compassivo com todas as suas obras. Salmo 145, versículo 9. Então, fica muito claramente expresso que, sim, o mundo é fruto da sabedoria e da bondade de Deus. No Novo Testamento, nós identificamos essa sabedoria, essa inteligência, esta palavra, o Logos, com o Cristo. Ele é uma pessoa, o Verbo encarnado por quem tudo foi feito. O Logos, como diz São João. Então, no Antigo Testamento, percebemos essa sabedoria de Deus de uma velada, pelo qual todas as coisas foram feitas. Nós, no Novo Testamento, temos este véu retirado e percebemos que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se identifica com ela, essa sabedoria. Então, como diz Colossenses 1, 16 e 17, foram criadas nele, por ele e para ele. No final da doxologia, o sacerdote toma o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo, e diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por ele, a tradução em latim, por ele, com ele e nele. Então, há uma razão criadora na origem do cosmos. Então, há uma razão criadora. Reforço, não é fruto do acaso e não tem um destino incerto, uma caminhada incerta. Não. Existe uma razão que criou todas as coisas. A sabedoria de Deus que criou tudo. Então, a razão, a ciência e a filosofia jamais poderão chegar a conclusões contrárias às da fé, pois ambas provêm da mesma origem, ou seja, provêm do mesmo Deus. Não é possível que elas se degladeiem se forem honestas intelectualmente, desprovidas de ideologias, se buscarem a verdade com sinceridade, porque partem da mesma origem, do mesmo Deus, ambas segundo o seu campo, a ciência, a filosofia, a fé, com seus instrumentos,
que é próprio de cada ciência, chegarão cada uma no seu caminho, e isso não vai se contradizer, de forma alguma. E o autor, então, na página 106, diz o seguinte: não é infrequente encontrar-se pessoas que colocam falsas distinções, não é? Como, por exemplo, entre a criação e a evolução. Na realidade, uma adequada epistemologia não só distingue os âmbitos próprios das ciências naturais e da fé, tá? Como eu já disse, uma certa epistemologia, ou seja, aplicando certo, um conhecimento, com os seus instrumentos corretos para a razão e para a fé, reconhece na filosofia um elemento necessário de mediação entre a ciência e a fé. Pois as ciências, com seu método de objeto próprio, não cobrem a totalidade do âmbito da razão humana. E a fé, que se refere ao próprio mundo de quem falam as ciências, necessita de categorias filosóficas. A fé precisa da filosofia para se expressar, com seus termos, conceitos, para se formular e entrar em diálogo com a racionalidade humana. Então, entre a razão e a fé, existe um meio, que é a filosofia, que faz esse diálogo, porque ao mesmo tempo que a ciência ela é incapaz, com seus instrumentos e objetos, de esvaziar todo o sentido da realidade, aquilo que o homem busca, a fé tem esse papel de iluminar, mas a fé carece de palavras, de conceitos, né? Então a filosofia está aí para ajudar. Para entrar então assim com esse diálogo, né, com a racionalidade humana. Então tanto o racionalismo cientificista como o fideísmo acientífico necessitam de uma correção da filosofia. Então, um racionalismo cientificista que coloca toda a sua fé na ciência, que não existe nada além da ciência, tudo a ciência explica e tudo a ciência pode. E um fideísmo que não precisa da ciência, que a ciência não pode dizer nada, tudo que está na Bíblia é 100% do jeito que está aqui, a ciência não contribui em nada com isso aqui, precisam então de uma correção da filosofia. Além disso, há de evitar-se também a falsa apologética de que vê forçadas concordâncias, procurando nos dados que a ciência traz uma verificação empírica ou uma demonstração das verdades de fé. Então, cuidado com uma falsa apologética. Querer pegar a ciência como meio de provar aquilo, é uma verdade empírica que não pode ser provada empiricamente, porque é um dado da fé, é um dado da revelação. Ou uma demonstração das verdades da fé, quando, na realidade, como dissemos, se trata de dados que pertencem a métodos e disciplinas distintas. Então, cuidado em querer apoiar a apologética no conhecimento empírico, ou seja, defender a fé com o conhecimento empírico, quando, na verdade, são dados diferentes, objetos diferentes. E da fé provém, então, da revelação. Então, pois, lógico que desde o início a Igreja procurasse o diálogo com a razão. Uma razão consciente do seu caráter criado, pois não se deu a si própria a existência, nem dispõe completamente do seu futuro. Uma razão aberta ao que a transcende, ou seja, a razão originária. Então a Igreja sempre procurou o diálogo com a razão, essa razão que não deu a sua origem a si mesma, essa racionalidade humana que não deu origem a si, que também o seu futuro não a pertence, mas que ela deve estar aberta a esta razão originária com R maiúsculo, que é o próprio Deus, aberta à transcendência. Paradoxalmente, uma razão fechada sobre si, que quer poder encontrar dentro de si a resposta às suas questões mais profundas, acaba por afirmar o sem-sentido da existência e por não reconhecer a inteligibilidade do real. E aí cai no irracionalismo. Então,
uma razão que se fecha dentro de si e procura dentro de si, apenas com os meios naturais, chegar às respostas que tem a sua origem, a criação, do que for. Então torna sem sentido a própria existência, porque não consegue entender a inteligibilidade do real, a inteligência que existe nas coisas criadas, e quer se colocar no centro da criação como se fosse ela o sentido de todas as coisas. E por fim, então, e não menos importante dentro dessa parte, temos, claro, falamos a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, que é o Senhor que dá a vida. Então, o mundo procede da vontade livre de Deus, que quis que suas criaturas participassem do seu ser, sabedoria e bondade, como já dissemos. Então, a criação partilha desta bondade de Deus, deste amor de Deus, deste dom doado. Então, Deus viu que tudo era bom, como está no Gênesis, no capítulo 1. Deus viu que era muito bom. Criou todas as coisas, Deus viu. É bom. Quando criou o homem, diz, é muito bom. Deus consegue perceber a bondade. Deus vê, porque foi Ele que fez, e Ele é bom, Ele é o amor. E claro que as suas criaturas têm as suas impressões, entre aspas, suas impressões digitais. Conseguimos perceber, quando nós vamos andar num vale bonito, temos uma paisagem muito bonita, muitas pessoas têm essa expressão, meu Deus. Nós dissemos isso. Vemos um lugar bonito, nós dissemos, meu Deus. Então, por quê? Porque nós conseguimos enxergar a onipotência, a inteligibilidade, a sabedoria e a bondade que existe ali. E quando vemos uma coisa que está distorcida do seu fim, uma coisa feia, uma coisa que não está harmônica, nós também dissemos, meu Deus. Uma tragédia, meu Deus. É uma expressão que vem em nós, mas para dizer, bom, isso não concorda. Está fora, isso aqui se afastou da onipotência, da sabedoria, da inteligência e da bondade de Deus. Então, a criação é querida por Deus. É um dom para o homem e herança. Então, além de ser um dom, um presente que Deus deu para o homem, para que a dominasse, a criação, para que a aperfeiçoasse, além de ser um presente, um dom de Deus, também é a herança do próprio homem. O homem recebe a criação como herança. Então, este caráter de bondade e dom na criação nos faz perceber a atuação do Espírito Santo que pairava sobre as águas. No Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós temos o Espírito pairava sobre as águas e as tornavam fecundas. É a bondade, é o Senhor que dá a vida. Não adianta nada nós pensarmos numa criação bela e bonita sem vida. O Espírito Santo é o que dá a vida. A Igreja confessa a sua fé na obra criadora do Espírito Santo, doador de vida e fonte de todo bem. Então essa é a fé da Igreja. Ele é o doador da vida, o Senhor que dá a vida, o Ruá, o Espírito. Ele é quem dá a vida e também é a fonte de todo o bem. Uma imagem que nós podemos usar, muito bonita e cara para nós, é quando nós vemos as aves chocarem o ovo e ali com o seu calor, aquela criatura vai se formando. O Espírito Santo, ele é aquele que depois da criação, ele dá vida. Com as suas asas ele cobre a terra e dá a vida. Então não há nem dentro, nem fora de Deus, nada que o obrigue a criar. Não há nada, porque é fruto do bem, é fruto da bondade. Se algo em Deus existisse algo que o obrigasse a criar, primeiro ele não seria Deus, porque ele não seria livre. Mas vamos supor que sim, que algo o obrigasse a criar. Então não seria dom, não seria com amor, porque a sua liberdade estaria corrompida. Então aí nós saímos do fatalismo
de que o mundo foi criado por uma fatalidade, né? Deus criou o mundo, se isso é possível entender, e nem percebeu o que criou, porque algumas correntes filosóficas afirmam isso, né? Deus teria criado o mundo e se esqueceu dele porque justamente a sua criação é inferior a ele, ele não pode contemplar algo mais inferior a ele. Tá? Então, é uma fatalidade. Deus criou o mundo, é uma fatalidade, saiu dele, ele não viu, é uma fatalidade. Não. Porque é dom, porque é bondade, porque existe inteligência, sabedoria, onipotência. Não pode ser fatalidade. E também saímos do determinismo. Tudo está determinado, né? Foi determinado assim. Então saímos tanto de um lado como de outro. Nada disso. Tanto o fatalismo quanto o determinismo aprisionam a criação. Nós não podemos então falar nem de bondade, nem de amor, nem de liberdade, nem de sabedoria, nem de inteligência. Não, nada disso. Então, a pergunta, né, final desta aula é: então, qual é então o fim que o move? Então, se não é fatalidade, se não é determinismo, então o que move a Deus? O que o move? E o que ele pretendeu ao nos criar? Então, o porquê ele nos criou? O motivo que o moveu a nos criar e para que ele nos criou? Isso veremos então na próxima aula, quando falarmos sobre o mundo foi criado para a glória de Deus. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.